Organização administrativa. Não confunda. Centralização, desempenhada diretamente pela própria entidade estatal, União, Estados, Distrito Federal e municípios, por meio de seus vários órgãos e agentes públicos. Nessa forma de atuação, temos a administração pública direta, que é o próprio Estado. Concentração, exercida no âmbito interno de cada entidade política ou administrativa, por apenas um órgão público, sem qualquer divisão. Descentralização técnica, por outorga por serviços, funcional transfere titularidade mais execução do serviço. Também é chamada de descentralização legal, pois depende de lei para ocorrer. Descentralização por colaboração ou delegação, também chamada de descentralização negocial, pois depende de ato ou contrato para ocorrer. É possível haver desconcentração na entidade criada por descentralização. Órgãos públicos. Teoria hoje utilizada, teoria do órgão, não é a do mandato nem a da representação, segue o princípio da imputação volitiva. A vontade e a atuação do órgão público são imputadas à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence. Personalidade jurídica x personalidade judiciária dos órgãos. Personalidade jurídica igual não tem. Personalidade judiciária, capacidade processual, igual tem de forma excepcional. Defesa de suas prerrogativas funcionais. Defesa dos interesses e direitos dos consumidores. Artigo 82, 3, CDC. Importante! Fique ligado com a classificação dos órgãos, é um tema que a FGV costuma cobrar. Bora bisurar um pouco mais para tatuarmos o assunto em sua mente? Desconcentração x descentralização. Desconcentração igual novos órgãos são criados, pense que órgãos são internos. Continua sendo a mesma pessoa jurídica, PJ. Descentralização igual e pressupõe duas pessoas, o ente político e a entidade descentralizada. Descentralização é delegou ou delegou. Delegação, colaboração, contrato. Geográfica. Outorga, transfere a titularidade. Detalhando ainda mais. Descentralização por outorga, outra pessoa jurídica, PJ. Transfere a titularidade e a execução do serviço. Descentralização por colaboração, em geral, há a existência de um contrato. Não transfere a titularidade. Exemplo, PCA não é exame médico, mas associe cara sorrindo de boca aberta e suando frio, igual Os órgãos não possuem. Possuem. Personalidade jurídica, PJ. Patrimônio próprio. Capacidade processual. Órgão é criado por lei, mas sua organização interna pode ser feita por decreto, desde que não provoque aumento de despesas e criação e extinção de outros órgãos. Teorias para a atuação do Estado por meio de seus agentes. Teoria do mandato. Agente público é mandatário da pessoa jurídica. Crítica. Não explica como o Estado, ente abstrato sem vontade própria, poderia outorgar o mandato. Teoria da representação. Agente público como tutor ou curador. Críticas. Equipara a pessoa jurídica ao incapaz. O Estado confere representantes a si mesmo. Pessoa jurídica não responderia por atos praticados por seus agentes pelos prejuízos causados a terceiros por extrapolação de poder. Teoria do órgão. PJ se manifesta por meio de seus órgãos que é parte integrante do Estado, sendo, portanto, manifestação de sua própria vontade. Justifica a validade dos atos praticados por funcionário de fato, aparência de legalidade e exercício da atividade pelo órgão. Princípio da imputação volitiva. Teoria da imputação. Manifestação emanada de um órgão é atribuída a PJ a que pertença. Teoria adotada no Brasil. Autarquias. Pessoas jurídicas de direito público. Capacidade exclusivamente administrativa. Desempenham funções próprias e típicas do Estado.
Serviço público personalizado. Criação, extinção por meio de lei. Especialização da administração pública. Sujeição a controle ou tutela. Regime jurídico único. Decreto-Lei 200/1967, artigo 5º e Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. ADIM 2135, STF. Regime jurídico único. Inconstitucionalidade formal da nova redação do artigo 39 da Confira com efeitos ex nunc, legislação editada durante a vigência da redação do artigo 39, caput, com redação dada pela EC 19.998, contínua válida bem como as respectivas contratações de pessoal. Se liga! A nomeação dos dirigentes das autarquias cabe privativamente ao Presidente da República, nos termos do artigo 84-XXV da Constituição Federal, simetria aos governadores e prefeitos. Em alguns casos, dependerá de aprovação pelo Poder Legislativo. Entendimento do STF. Legislação estadual não pode submeter a nomeação de dirigentes das autarquias e das fundações públicas, de presidentes das empresas de economia mista e assemelhados à aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Legislação estadual somente poderá condicionar a escolha dos diretores de autarquias quando se tratar de agências reguladoras, uma vez que, nesse caso, existe previsão equivalente em âmbito federal. Vedada e exigência de autorização legislativa para a exoneração de dirigentes da administração indireta pelo chefe do Poder Executivo. Também não é possível exoneração diretamente pelo Poder Legislativo, princípio da separação dos poderes. Novo Código Civil. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem cc. Artigo 98. Patrimônio. Bens públicos. Empenhorabilidade. Execução de judicial regime de precatórios. Imprescritibilidade não podem ser adquiridos por meio de uso capião. Restrições quanto à alienação de bens públicos. Prerrogativas. Imunidade tributária recíproca. Patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais das autarquias, ou decorrentes dessas finalidades. Prescrição quinquenal. Dívidas e direitos em favor de terceiros contra as autarquias prescrevem em 5 anos. Créditos sujeitos à execução fiscal. Inscrição em dívida ativa e cobrança por meio de execução fiscal, na forma da Lei 6.830/1980. Duplo grau de jurisdição obrigatório. Prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Isenção de custas judiciais, com exceção da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora, Lei 9.289, 1996, artigo 4º e parágrafo único. Dispensa de apresentação do instrumento de mandato, pelos procuradores de seu quadro de pessoal, para a prática de atos processuais em juízo, Lei 9.469, 1997, artigo 9º. Entendimento do STF. Imunidade tributária à renda decorrente de atividades estranhas às finalidades da autarquia, desde que esses recursos sejam integralmente aplicados nas finalidades essenciais da entidade. Súmula número 644, STF. Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil objetiva independe de dolo ou culpa. Teoria do risco administrativo. Juízo competente, foro. Justiça Federal. Causas em que uma autarquia federal interessada na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Mandados de segurança contra atos coatores de agentes autárquicos federais.
Causas envolvendo usuários consumidores e concessionárias de serviços públicos, intervindo a Agência Reguladora Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária. A agência obrigatoriamente é ré do processo juntamente com a concessionária, assistente ou oponente. Justiça Estadual. Causas envolvendo autarquias estaduais e municipais, inclusive nos mandados de segurança contra atos das autoridades dessas entidades. Súmula vinculante número 27, STF. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente. Se liga: Conselhos regionais e federais de fiscalização de profissão, com exceção da OAB, são autarquias federais, criados por lei. Personalidade jurídica de direito público. Autonomia administrativa e financeira. Atividade de fiscalização de exercício profissional. Dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Devem fazer concurso público e licitação. Entendimento do STF. Conselhos profissionais são autarquias sui generis, regime especial híbrido misturando regras de direito público e de direito privado. Contratam pessoal mediante concurso público, porém no regime CLT, empregados públicos. Pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. OAB não integra a administração pública, sendo considerada um serviço público independente. Não faz concurso público. Não faz licitação pública. Não tem o dever de prestar contas ao TCU. Recursos da OAB não possuem natureza tributária. Bora bisurar mais um pouco para você aprender de vez? Criação de entidades da ADM indireta. Lei específica cria autarquia igual e leia-se autar CRIA e não esqueça mais. Lei específica autoriza empresa pública, EP, sociedade de economia mista sem e fundação. A lei exigida pela Confira 88 é ordinária, exceto a definição das áreas de atuação das EPS, SMS e fundação, feito por lei complementar. Atenção a este entendimento recente do STF, ADIM 3026, relator, Amin. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 8 de junho de 2006, DJ 29 de setembro de 2006, pp. 00031 Ementem. Volume 02249, 03 pp. 00478 RTJ Volume 00201, 01 pp. 00093, igual, 3. A OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. CFP, Conselhos de Fiscalização Profissional, em regra, são autarquias públicas. STF entendeu que não se enquadram no regime jurídico de direito privado, exceto a OAB, entende-se como uma entidade sui generis, ou única em seu gênero. Principais características das autarquias públicas. PJ de direito público. Bens públicos e 3. Lembre deste carro, igual impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis. Imunidade tributária. Dívidas e direitos prescrevem em 5 anos. Agências reguladoras. São autarquias em regime especial. Seus dirigentes têm mandato fixo e estabilidade. Independência normativa para editar normas secundárias necessárias à disciplina das atividades que estão sob o seu controle. Integram a administração indireta. Suas decisões estão sujeitas à revisão ministerial. São pessoas jurídicas de direito público. Desempenham atividades típicas do poder público. Possuem maior autonomia que as outras entidades da administração indireta. Não se submetem à tutela ou ao controle hierárquico do ente central. Em casos específicos, admite-se o controle hierárquico impróprio ou a vocação de competências pelo Presidente da República.
encontram-se vinculadas ao Ministério do setor correspondente. Fique ligado, de acordo com Maria Silvia Di Pietro, agência reguladora em sentido amplo é qualquer órgão da administração direta ou indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta. Dessa forma, esse conceito abrange, além das verdadeiras agências reguladoras que vimos acima, o Bacen, a CVM, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD e outros órgãos com função de regulação e fiscalização. Agências executivas integram a administração indireta. Qualificação dada à autarquia ou fundação por decreto que celebre contrato de gestão com o órgão da administração direta a que se acha vinculada, para a melhoria da eficiência e redução de custos. Sem exigência de mandato fixo para os dirigentes. Enfatizando e bisurando novamente. Diferencia agora agências reguladoras das AGECs, agências executivas. AGECs celebram contratos de gestão. Possuem plano estratégico de reestruturação. Agências reguladoras são autarquias em regime especial, ou seja, a lei que criou conferiu uma maior autonomia. Agências executivas são autarquias ou fundações públicas que firmam um contrato de gestão para possuir maior autonomia. A agência executiva não é necessariamente uma autarquia, pois ela pode ser uma fundação pública. Artigo do site do Estratégia. Administração direta e indireta. A administração pública é composta pela administração pública direta e administração pública indireta. A primeira é um conjunto de órgãos que integram as pessoas públicas do Estado e que as competências foram atribuídas de forma centralizada. Por outro lado, a administração pública indireta é composta por entidades administrativas. Elas possuem personalidade jurídica própria e, de forma vinculada à administração pública direta, exerce atividades de forma descentralizada. Portanto, fazem parte da administração indireta as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E então, para melhor entender esse resumo, vamos saber um pouco mais sobre as autarquias e as fundações, já que as agências reguladoras normalmente são autarquias especiais e as agências executivas são autarquias ou fundações. Autarquias. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de desempenhar atividades que são próprias do Estado. Logo, a criação e extinção de autarquia é por meio de lei específica de competência do Presidente da República, conforme ditames constitucionais, aplicando-se por simetria ao governador e ao prefeito. Ela representa uma extensão da administração direta, já que desempenha o serviço retirado da administração direta. Contudo, tem mais especialização e autonomia do que os órgãos do poder central. Características das autarquias. Como as autarquias agem conforme a administração pública central, gozam das mesmas prerrogativas e restrições. Entretanto, como possuem personalidade jurídica própria, os direitos e obrigações são em seu próprio nome. Por isso, as autarquias possuem imunidade recíproca, prescrição quinquenal, prazo em dobro para recorrer, além de outros benefícios dos entes políticos. Além disso, a autarquia está sujeita ao controle da pessoa política que a criou. Esse controle é chamado de controle finalístico ou de tutela e são exercidos nos termos e limites da lei. Então não confunda. Não há hierarquia entre a autarquia e a pessoa política que a criou. Fundações. As fundações são definidas como a personificação do patrimônio ao qual é atribuída uma finalidade social não lucrativa. Por isso são destinadas a realizar atividades de interesse social, como educação, saúde, pesquisas científicas, entre outras. Cabe ressaltar que cabe à lei complementar definir as áreas de atuação das fundações. Elas têm personalidade jurídica própria, podendo ser pública ou privada. A jurisprudência e a doutrina admitem a criação de fundações públicas de direito público, criadas por lei e com regime de autarquia, e de fundações de direito privado que terão regime jurídico híbrido, com autorização legislativa para a criação. Então, por serem diferentes, as fundações públicas possuem benefícios diferentes.
As fundações públicas de direito público possuem imunidade tributária, prerrogativas processuais dos prazos em dobro para as manifestações e duplo grau de jurisdição e a possibilidade do uso de precatório, enquanto as fundações de direito privado apenas possuem a imunidade tributária. Agências reguladoras. Origem das agências reguladoras. A adoção dessa designação surge na Reforma Gerencial de 1995 e a Constituição Federal traz esse tema para tratar especificamente da regulação das telecomunicações e do petróleo. Nesse período, o modelo intervencionista e de prestação direta de serviços públicos foi substituído por um modelo regulador, ou seja, o Estado diminui sua atuação na atividade econômica e empresas estatais são privatizadas. Porém, por serem setores importantes para a sociedade, houve a criação de entidades administrativas para realizar a regulação e fiscalização dessas atividades econômicas. Isso ocorreu nos setores de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, entre outras. Funções das agências reguladoras. E então, as agências reguladoras receberam duas funções. Como essas empresas privadas iam realizar serviços públicos, se fazia necessário uma concessão de serviço público para atuar nessa área. Então, a agência reguladora assume os poderes e encargos do poder concedente nos contratos, como realizar licitações, contratar, fiscalizar, punir, rescindir, entre outros. Além disso, elas assumiriam a função de regulação propriamente dita. Ou seja, as agências reguladoras estabeleceriam regras e condutas aceitáveis, resolveriam conflito, entre outras situações. Atualmente também o país possui agências reguladoras que atuam no poder de polícia. Ou seja, não ocorre a concessão de serviço público e mesmo assim, há um controle de regras e condutas para alguns serviços importantes, como a Agência de Vigilância Sanitária. Portanto, hoje, o campo das agências reguladoras se estende para impor limitações administrativas, inclusive para empresas que não têm um contrato de concessão. Conceito. Assim, de acordo com Maria Silvia Di Pietro, agência reguladora em sentido amplo é qualquer órgão da administração direta ou indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta. Dessa forma, este conceito abrange, além das verdadeiras agências reguladoras que vimos acima como o Bacen, a CVM, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, também outros órgãos com a função de regulação e fiscalização. Por outro lado, em sentido estrito, a agência reguladora é entidade da administração indireta, em regra autarquia de regime especial, com a função de regular a matéria que se insere em sua esfera de competência, outorgada por lei. E esse tipo de agência reguladora que iremos tratar nesse artigo. Algumas características desse tipo de agência é: entidade da administração indireta. Em regra, autarquia de regime especial. Tem a função de regular matéria de sua competência. A competência é outorgada por lei. Autarquia de regime especial. As agências reguladoras não são uma nova entidade administrativa, mas uma forma especial de autarquia. Ela é dita como especial por possuir, além das características gerais de uma autarquia, características especiais, como, por exemplo, é concedida a esse tipo de entidade uma maior autonomia em relação ao ente instituidor. Outra característica dessa agência é o mandato fixo de seus dirigentes. O que isso quer dizer? Nas autarquias gerais, os dirigentes podem ser exonerados a qualquer tempo pelo chefe do Poder Executivo. Por outro lado, nas agências reguladoras, a aprovação e exoneração dos diretores não é tão simples. Por isso, traz uma maior liberdade para esses cargos. Como a exoneração, por sua vez, não poderá ocorrer ad nutum, a Lei 9.986/2000 estabelece que os conselheiros e os diretores das agências reguladoras somente perderão o mandato. Renúncia. Condenação judicial transitada em julgado. Condenação em processo administrativo disciplinar. Por infringência de quaisquer das vedações previstas na Lei 9.986/2000. Além do mandato fixo, os membros das agências reguladoras submetem-se a um período de quarentena.
A quarentena é o período em que os membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor, regulado pela respectiva agência, pelo período de 6 meses. Resumo das características das agências reguladoras. Diante do estamos vendo nesse resumo de agências reguladoras e agências executivas, podemos compilar as características das agências reguladoras no Brasil da seguinte forma: são pessoas jurídicas de direito público. Desempenham atividades típicas do poder público. São autarquias sob regime especial, não representam uma nova forma de entidade administrativa. Integram a administração indireta, descentralizada. Possuem maior autonomia que as outras entidades da administração indireta. Direção por membros que são nomeados por prazo determinado pelo Presidente da República, após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada a exoneração ad nutum. Não se submetem, em regra, ao controle hierárquico do ente central. Encontram-se vinculadas ao Ministério do Setor correspondente para fins de tutela, supervisão ou controle finalístico. Agência Executiva. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, DRAE, que foi o documento da referência para a reforma administrativa na década de 90, estabeleceu novas situações para as atividades exclusivas do Estado. O objetivo era transformar as autarquias e fundações em entidades autônomas, administradas por um contrato de gestão. Essas agências autônomas, referidas anteriormente, deram nome às agências executivas. Ou seja, quando uma autarquia ou fundação recebe qualificações específicas do poder público, temos uma agência executiva. Portanto, o contrato de gestão vincula essa relação. E, através disso, busca-se aumentar a eficiência e a redução do custo. Enquanto as agências reguladoras regulam as atividades desempenhadas por empresas privadas, as agências executivas executam serviços públicos. Para receber a qualificação como agência executiva, a autarquia ou fundação pública deve ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento, ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor, expedido um decreto que efetivamente outorgará a qualificação à entidade. O Presidente da República concorda com esse título de forma discricionária. Ou seja, a qualificação pode ser concedida ou não, conforme conveniência e oportunidade da administração. Os contratos de gestão das agências executivas devem ser celebrados com periodicidade mínima de 1 ano e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento.